Para fazer a leitura de uma string, podemos usar a função scanf, também com o formatador %s. Então, temos aqui nesse exemplo a declaração de um vetor de caracteres chamado texto e um inteiro idade. Então, vamos ler aqui o texto com o %s e depois imprimimos aqui o texto com o %s. Observem que não precisamos passar o endereço do texto. Por quê? Porque texto é um vetor. E quando falamos de vetor, o nome do vetor significa o mesmo que falar o endereço da posição 0 desse vetor. Então, essas expressões são sinônimos. É muito mais comum encontrarmos o scanf direto com o nome da cadeia de caracteres, ao invés de escrever endereço de texto da posição 0 de texto. Existe uma limitação ao usar o scanf para fazer leitura de cadeia de caracteres. O problema é que o scanf ele lê até o primeiro espaço, ao primeiro /n ou ao primeiro tab. Significa que, se eu for ler o texto ABC, D, E, F, se tiver um espaço aqui no meio, o scanf ele vai ler só o ABC. E o espaço vai ficar no buffer de entrada, conforme discutimos em outra aula. Então, temos aqui o exemplo. Se você for ler o nome, no caso João da Silva, João vai ser salvo em texto. E o buffer de entrada vai estar com o espaço e depois o da Silva. E acontece que esse espaço vai ser traduzido na tabela ASCII e vai ser armazenado dentro do valor da variável idade. Isso é um grande problema, quando a gente não percebe que o scanf só pode ser usado quando você vai ler um texto sem espaços. Podemos ler textos com espaços utilizando a função fgets. A função fgets é um pouco diferente do scanf. Na função fgets, o primeiro parâmetro é o nome da nossa cadeia de caracteres. Então, se vamos guardar na string texto, passamos o nome texto. O segundo parâmetro é o tamanho máximo da string. Então, seguimos aqui com o tamanho máximo da string determinado no segundo parâmetro. Lembrando que esse tamanho máximo deve considerar o /0. E por fim, o terceiro parâmetro é o arquivo que vamos ler. No nosso caso, nós vamos ler da entrada padrão, que é o teclado. Então vamos usar essa palavra-chave aqui, stdin, Standard Input. A função fgets ela vai ler a string até encontrar o primeiro /n. Então, quando você digitar um texto, por exemplo, José da Silva, mesmo que esse texto tenha espaços em branco no meio, apenas quando você digitar o Enter é que a função fgets vai ler tudo o que está aqui e vai guardar dentro do vetor de caracteres da string texto. A função pode incluir o /n ou não, isso vai depender da versão do compilador. No nosso caso aqui, nós vamos ver que a função inclui sim o /n. Vamos fazer um exemplo utilizando a função fgets. Vou criar aqui um exemplo chamado leitura com fgets.c. Vou criar uma variável char, um vetor de char, na verdade, chamado de t. E o tamanho dele vai ser 100. Em seguida, vou escrever na saída padrão, que é a tela.
escreva o seu nome e vou usar a função fgets para ler dentro do vetor de caracteres t, da nossa string t, no máximo 100 caracteres, incluindo o barra zero, e vou ler da entrada padrão, que é o teclado. Em seguida, eu vou imprimir nome igual a %s, vou imprimir o valor da string t. Vamos compilar, leitura fgets e executar. O meu nome é Felipe Alves da Lousa. O nome foi igual a Felipe A. Lousa. Vejam, no nosso printf, nós não colocamos o /n. Isso significa que dentro de t já está o /n, porque aqui o efeito foi de pular linha. Então, se eu colocar um outro /n aqui, teremos 2 pulos de linha. 2 pulos de linha. Então, nesse caso, a nossa função fgets leu até o /n, incluindo o /n. O nosso texto, se fôssemos representá-lo aqui, seria Felipe A. Lousa, depois o /n e depois o /0. Tudo bem? Existe sim uma forma de lermos strings com espaços utilizando o scanf, e essa forma é alterar o formatador desse jeito aqui. Nós vamos ler alguma coisa da entrada enquanto os caracteres não fizerem parte desse conjunto aqui que é o /n. Então, nesse caso, você vai continuar lendo da entrada até encontrar um /n. O efeito vai ser o mesmo que fazer um fgets. Mas a gente vai entender por que isso não é recomendado. Temos aqui um resumo desses formatadores para o scanf. Nós podemos ler, então, no caso, se a nossa string de entrada é abacate e depois abacaxi. E aí vem um enter, certo? Que é o /n. Se a gente usar o formatador %, abre e fecha, colchetes, o acento circunflexo dizendo que é para ler até encontrar esse caractere aqui, que é o /n. Então, nesse caso, nós vamos ler abacate, espaço, abacaxi, e o scanf vai colocar o /0 no final para a gente. Então, isso aqui é lendo com a função scanf %, abre e fecha, acento circunflexo, e aqui o caractere que nós queremos que seja o limitador da nossa leitura. E eu vou guardar isso aonde? Na minha string texto. Nesse exemplo aqui, teríamos declarado um vetor de caracteres chamado texto de tamanho 100. Ao digitar abacate, espaço abacaxi e dar um enter, seria esse valor aqui armazenado lá na string texto. Se usássemos o formatador colchetes enquanto não encontrar um E, o efeito é ler abacate sem o E. Então, na hora que encontrou o E, insere o /0 e para a leitura. Todo o resto da entrada vai ficar no nosso buffer de entrada do teclado. Outro exemplo. Aqui vamos dizer que queremos ler enquanto todos os símbolos fazem parte desse conjunto aqui. Então, enquanto tiver um A, um B e um C, continue lendo os caracteres e vai colocando na nossa string texto. Olha só, abacate. No momento em que chega no T, T não faz parte desse conjunto. Então a leitura para, insere o /0 e o resto da entrada vai ficar no buffer de entrada. O outro exemplo é o que nós já havíamos visto, %s. O %s vai ler
até achar um espaço em branco, que está aqui, ou achar um barra T, ou achar um barra N. O barra T é o tab. Então, ou ele espera um espaço em branco, qualquer um desses valores aqui faz com que a leitura no scanf %s seja interrompida e o valor seja armazenado na string. E o último exemplo é usando a quantidade de caracteres que você quer ler, então aqui 10 caracteres, combinado com o modificador C. Então, antes a gente podia escrever só assim, %C, íamos ler um caractere. Agora nós podemos dizer 10C. Nesse formato, a leitura vai ser feita exatamente com 10 caracteres. Então temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Um detalhe importante é que se lermos com o %C, não teremos aqui adicionado automaticamente o barra zero. E como vimos, o barra zero é importante para indicar o fim da string, por exemplo, quando nós vamos imprimi-la com o printf. Apesar de ser possível utilizar o scanf para ler strings separadas por espaço, é sempre mais seguro e recomendado usar o fgets. Porque no fgets nós especificamos o tamanho máximo da string que deve ser lida. Já no scanf não. Então pode acontecer do seu programa continuar e continuar e continuar lendo da entrada padrão, esperando até o final da condição de leitura. E pode acontecer do usuário digitar uma string de tamanho maior do que o vetor declarado. E nesse caso, vamos ter aquela situação em que você está escrevendo em uma região da memória que não é permitida. Isso pode fazer com que algumas posições sejam sobrescritas. Essas posições elas podem ser inválidas, gerando uma falha de segmentação no seu programa. Ou pior, pode ser que um programa malicioso utilize dessa vulnerabilidade para fazer um ataque conhecido como buffer overflow, que ele explora justamente essa vulnerabilidade do scanf, de permitir com que você escreva um tamanho muito maior de texto e esse tamanho vai ser escrito em uma outra região da memória. Então é como se você tivesse reservado um espaço para o seu vetor de caracteres. Suponha que fosse 3. Então aqui é a região 1, 2, 3. E aí, ao invés de você guardar os caracteres A e B e depois o barra zero, que é o que você faria usando o fgets, especificando lá o nome da sua string e o tamanho máximo da leitura da entrada padrão, você poderia ter uma situação em que, ao usar o scanf, a leitura pudesse ultrapassar essa região. E o que temos nessas outras posições da memória? Não sei, pode ser que nessas outras regiões você estava guardando alguma informação do tipo a senha do usuário. E com a leitura do scanf, ele sobrescreveu a senha intencionalmente. Ele sobrescreveu a senha, por exemplo, para 1, 2, 3, e aí logo abaixo ele já sabe que a senha é 1, 2, 3 e ele usa essa senha para acessar os dados do seu programa que estariam protegidos apenas com aquela senha.